nós precisamos lembrar que o trabalho de Paulo em Tessalônica foi um trabalho bastante curto devido aos confrontos, aos obstáculos, à oposição que ele encontrou naquela cidade por parte dos judaizantes. Então ele teve que sair dali com algumas semanas de trabalho apenas e deixou ali uma igreja que estava sendo pressionada pelos judeus, pelos judaizantes, a abandonar a forma de evangelho que eles tinham recebido de Paulo. Você tem uma igreja que não era muito grande e você tem uma igreja nessa circunstância. Interessantemente, irmãos, nós mais uma vez verificamos que a manutenção, a existência da igreja, o aperfeiçoamento da igreja e até aquilo que é exigido da igreja por Deus mesmo, nunca olha, nunca depende, nunca é determinado pelo tamanho da igreja, pela capacidade financeira da igreja, pelas circunstâncias à volta da igreja, seja uma igreja rica ou pobre, seja uma igreja grande ou pequena, seja uma igreja que esteja num lugar com abertura para o evangelho ou com oposição ao evangelho, o que você vai encontrar é sempre Deus perguntando à igreja, dizendo à igreja, encorajando a igreja, em relação sempre à mesma missão, a glorificarmos o nome dele com as nossas vidas, a sermos santos e a pregar o evangelho com fidelidade. Nunca se diz em nenhum lugar, olha, vocês estão isentos disso. Não, nessa situação que vocês estão, então vocês podem deixar de fazer aquilo ou de observar isso. Vocês não precisam atentar tanto para esse tipo de situação ou para aquela disciplina espiritual. Nunca você encontra isso. O que você encontra é sempre a igreja sendo encorajada a permanecer fiel, sendo exortada a permanecer fiel, e recebendo de Deus a promessa de que Ele estará com ela para que ela permaneça fiel. Nós precisamos incorporar, precisamos absorver esse princípio, para que nós não sejamos dependentes das nossas capacitações, nem dependentes das circunstâncias à nossa volta. A obra do Senhor é feita pelo Senhor, no poder do Senhor, com a unção do Senhor, de acordo com o método do Senhor, para o objetivo que o Senhor tem através de nós. E é nesse contexto que a gente precisa olhar para esse final da primeira carta aos Tessalonicenses, quando Paulo está admoestando aquela igreja, quando Paulo está encorajando aquela igreja, exortando aquela igreja e dando direcionamento àquela igreja que, como você já sabe, já nasceu enfrentando muita oposição e não pôde ter o apoio constante do apóstolo ali. Ele não ficou em Tessalônica como ficou em Éfeso durante alguns anos fazendo aquele trabalho. Aqui ele ficou algumas semanas e teve que sair, e no entanto a igreja está aí. Isso não é um acontecimento isolado. Na história da igreja você encontra essa situação. Nós temos o exemplo da China na década de 60. Você sabe que durante a Revolução Cultural, quando missionários estrangeiros foram expulsos e os pastores e lideranças foram perseguidos, muitos mortos, muitos presos, alguém chegou a dizer assim, os mais afoitos chegaram a dizer que a igreja na China estaria acabada em poucos anos, e no entanto o que você encontra hoje é uma igreja enorme, precisando muitas vezes de líderes treinados, precisando de treinamento para os seus líderes, certamente com as dificuldades que qualquer igreja enfrenta, mas uma igreja que cresceu, uma igreja gigantesca, uma igreja que está lá, e você vai conviver com aqueles irmãos, com muitos daqueles irmãos, na eternidade. Um outro exemplo que nós temos, ainda mais recente, mais próximos de nós, num certo sentido, é Lugajolo, na Guiné-Bissau, aquele lugarejo bem distante que eu tive oportunidade de visitar, onde um casal de missionários trabalhou durante algum tempo e, por causa de saúde, tiveram que retornar ao seu país, deixando ali 4 homens, 4 pessoas com quem eles trabalharam mais. E quando nós chegamos lá hoje, você vai encontrar cerca de uns 20 adultos já, e mais um número maior do que esse de crianças que está na igreja, com dificuldades. Você sabe, nós oramos por isso, perdeu alguns desses líderes, inclusive, carece de uma liderança, mas há uma igreja lá. É Deus quem cria a igreja, é Deus quem sustenta a igreja, é Deus quem aperfeiçoa a igreja. Você se lembra dessa mensagem sobre Josias?
É Deus quem dá origem, é Deus quem produz a igreja, é Deus quem sustenta e mantém a igreja, é Deus quem aperfeiçoa a igreja. Nunca duvidemos disso. Por isso nós somos chamados a nos apresentar em quaisquer circunstâncias que estejamos, com o poder que achamos que temos ou que não temos, com a quantidade de membros que achamos que é necessário ou não. Nada disso realmente vai determinar o êxito do trabalho da igreja. Nós somos chamados a fidelidade em tudo que nós fazemos, na nossa vida pessoal, na santidade, no amor mútuo, no trabalho uns com os outros e no trabalho de pregação do Evangelho. E é nesse contexto que você tem esse texto que vai finalizando essa carta. Então Paulo começa exortando a igreja, né, rogando à igreja, isso é um pedido que ele faz à igreja, e eles acatem aqueles que estavam na liderança. Isso é muito importante, principalmente quando a igreja enfrenta, como a igreja de Tessalônica está enfrentando, momentos difíceis. Irmãos, momentos difíceis vêm para toda a igreja, seja grande, seja pequena, pelo menos para toda a igreja séria. Enfrentam situações. Como é bom para uma liderança que procura conduzir o povo de Deus no caminho de Deus, quando o povo de Deus acata isso que o apóstolo está orientando aqui. Eu sei que hoje, quando você olha para os púlpitos, para as lideranças, mesmo algumas que num primeiro momento parecem boas e sérias, e aí você depois fica frustrado, fica decepcionado com ela. Eu sei que hoje, quando você olha para a liderança da igreja, a desconfiança é muito grande. E dá para compreender isso. Há motivos para desconfiar. Mas a solução para a desconfiança nesses casos não é o afastamento, não é o isolamento, e sim a aproximação, sim olhar de perto, sim verificar. Aí está um ministro de Deus fiel que está atravessando um problema difícil, que está com alguma dificuldade de encontrar o rumo, ou aí está uma pessoa enganadora, um falso profeta. Então você só sabe disso quando você se aproxima com seriedade, com boa vontade, com zelo pela igreja de Cristo e olha isso de perto. E é necessário que façamos isso para que possamos acatar aquilo que Paulo diz. Ele diz: rogo a vocês que vocês acatem com apreço os que trabalham entre vocês e os que presidem, os que lideram vocês no Senhor, e que admoestam vocês no Senhor. Os que admoestam, ou seja, aqueles que estão diante de você, estão diante do irmão, da irmã, para admoestar, para dizer: olha, a Escritura ensina desse jeito, siga o que a Escritura diz, mude isso, faça isso para que você se aproxime mais da palavra de Deus e do Deus da palavra. Então é a admoestação da liderança. E Paulo diz: acatem isso. Olhem como uma coisa vinda de Deus, uma bênção vinda de Deus. Olhem isso como uma coisa boa que vocês têm, ao invés de olharem como alguém que está simplesmente num tipo de implicância. Muitos pastores que dominam suas igrejas de forma equivocada, não atentando para o que o apóstolo Pedro disse. Ele diz: sejam modelos do rebanho, vocês conduzam, vocês pastoreiem o rebanho de Deus, não como dominadores do rebanho, mas servindo de modelo ao rebanho. Então muitos líderes que não seguem esse mandato de Pedro, eles têm muitas vezes, tristemente, o respeito e a obediência daquele grupo. E nunca falam nada realmente que desagrade o grupo. E o grupo vai atrás deles. E às vezes pastores e líderes fiéis estão pregando a palavra e sofrem grande oposição. Grande oposição nos rebanhos onde estão. Orem por isso, irmão. Até onde eu posso dizer, isso não é o caso aqui, pela graça de Deus. Eu tenho tido sempre o apoio, a oração dos irmãos, mas há muitos colegas meus que sofrem grande oposição. Um rebanho que tem, querendo admoestar o rebanho, na palavra de Deus, e sofrendo com isso. E lembrem-se disso, porque nós não estamos isentos de um problema desse. Nós precisamos vigiar, caminhar com seriedade, sermos gratos ao Senhor, e com zelo continuarmos o nosso caminho para que Deus continue nos conduzindo dessa forma e nessa graça.
ele ainda continua dizendo que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Novamente, o trabalho que realizam deve evocar essa máxima consideração, esse amor que se pede que o rebanho tenha com relação à sua liderança. A natureza do trabalho, o que eles estão fazendo, o que aquele homem está fazendo atrás daquele púlpito? O que aquele pregador está fazendo com aquele livro na mão? O que ele está fazendo quando ele se dirige ao grupo e expõe o que está naquele livro? Então, a natureza desse serviço deve determinar a atitude do rebanho com relação ao pregador. Máxima consideração em amor por causa do trabalho que realizam. Novamente, se as circunstâncias, se os tempos são difíceis para a igreja, então isso aqui tem grande valor. Você imagine que a igreja enfrente oposição dos seus inimigos e não haja na igreja uma briga, uma tensão, uma oposição. Pelo contrário, há um apoio à pregação fiel à palavra de Deus, há máxima consideração e amor com aqueles que realizam o trabalho de admoestar e de conduzir o rebanho. Então você tem uma igreja fortalecida para enfrentar os inimigos e para resolver os seus problemas internos. E Paulo está tendo isso em mente, que ele sabe que aquela igreja enfrenta oposição, ele sabe que dentro da igreja existem dificuldades. E quando você lê essas duas pequenas cartas, escritas talvez com 6 meses de diferença entre uma e outra, você vai ver que havia ali pessoas com dificuldade de compreensão com relação à volta de Cristo, e havia algumas pessoas que estavam deixando de trabalhar, talvez por causa dessa confusão com relação à volta de Cristo. Eles deixavam de trabalhar, alguns, e começavam a criar problemas na comunidade, porque você deixa de trabalhar, talvez alegando, Cristo já vai voltar, então eu posso sair do meu emprego, e onde é que você vai comer? Onde é que você vai se sustentar? Na casa do irmão. E aí você sabe o que acontece quando ocorre um negócio desse, né? Começa todo tipo de problema. Por isso que Paulo vai dizer diretamente a essa igreja: quem não trabalha também não vai comer. Então, quando a igreja enfrenta oposição, ainda tem dificuldade dentro, Paulo sabe, e por isso ele roga àqueles irmãos: olha, acatem, tenham em máxima consideração, amem aqueles que Deus colocou na liderança. Mas só nesse trecho aqui você já vê que Paulo está falando de um grupo de pecadores. Na igreja e no púlpito. São pecadores, suscetíveis de todas essas coisas. Eu estou chamando a atenção para isso. Eu queria que você tivesse isso em mente enquanto nós nos aproximamos de 2 versículos que estão no mesmo parágrafo. Os versículos 16 e o versículo 18. Regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esses 2 versículos não estão fora desse contexto. E é no contexto de uma igreja que enfrenta dificuldades. Ela pode não estar enfrentando num certo momento. Essa igreja de Tessalônica estava, e as igrejas em alguns momentos enfrentarão dificuldades. E no contexto de uma igreja que internamente tem seus problemas, e eles vão ficar ainda mais claros nos versos seguintes, é nesse contexto que Paulo vai falar: regozijai-vos sempre, alegrem-se sempre, em tudo dai graças, ou seja, em tudo sejam agradecidos a Deus, louvem a Deus, nesse contexto aqui. E eu quero lembrar isso agora, porque senão a nossa tendência é distanciar uma coisa da outra. Quando eu tiver um pastor que não seja tão aborrecedor, que não seja tão chato, quando eu tiver uma igreja onde os irmãos tenham mais comunhão, ou sejam mais amorosos, uma igreja onde as pessoas se importem, ou então a gente faz diferente, a gente diz assim: bom, agora vamos falar de regozijar sempre, de dar graça em tudo. É nas situações da vida, nas dificuldades. Não, peraí, é aqui, é dentro da igreja, dentro da comunidade da graça, envolve as outras situações, isso envolve tudo que você faz na sua vida, mas o contexto imediato, o momento do nascimento disso, a região onde isso tem que brotar é no contexto de uma igreja que enfrenta dificuldades externas, que tem dificuldades internas. Então não distancie uma coisa da outra. É aqui que a gente tem que aprender a se alegrar. Regozijai-vos sempre, em tudo dai graças.
E aí você já aprende uma outra lição também, que além do contexto ser esse, você faz isso de forma consciente. Não é um em tudo dai graças teórico. Não é um em tudo dai graças etéreo. Não, eu dou graças porque a Bíblia diz que eu tenho que dar graças. Não, é um em tudo dai graças dentro de uma situação concreta, aonde há muitos fatores que estão pedindo a você, que estão reclamando você, para não dar graças, para não ser grato, para não conseguir ver o que Deus está fazendo naquela situação. Então mantenhamos isso unidos, unidos junto com uma parte com outra do texto, até a gente chegar no final do texto, para a gente não perder esse importante elemento do ensino desse texto. Paulo continua: vivei em paz uns com os outros. Liderança com grupo, vivam em paz, tenham paz, isso é bom. O autor de Hebreus vai dizer que a igreja precisa seguir a liderança dos seus líderes, para que eles exerçam o seu ministério com alegria e não com sofrimento. E ele diz assim: porque essa situação não seria útil para vocês, não traria vantagem para vocês. Liderando com angústia, com sofrimento, com lutas causadas pelo próprio rebanho, não é útil para o rebanho. É ruim para a igreja, é ruim para o grupo. Não será útil, diz o autor. Então tenhamos isso em mente, irmão. Você tem que ter cuidado com a sua liderança. Pode ser um presbítero só, pode ser um colegiado de presbíteros, isso não importa. Tenha cuidado. Se você tem cuidado com a sua liderança local, aprenda a ter cuidado com a liderança de outras igrejas. Procure saber os pastores que estão procurando liderar com fidelidade e que estão enfrentando dificuldades. Você pode ajudar no mínimo de 3 formas. A primeira forma é orando pelo pastor e por aquele rebanho. A segunda forma é encorajando aquele ministro, se você tiver contato com ele, ou se você se sentir à vontade para ir até ele, enviar uma correspondência para incentivá-lo, para encorajá-lo, para dizer: eu estou orando por você. Ele pode ser um ministro perto de você, pode ser em outro país, pode ser em outro local. A terceira coisa é exortando o rebanho dele. Não é chegando lá e pregando lá, mas você encontra um membro daquele rebanho e tal, e você pode falar com aquela pessoa, se você consegue verificar a situação e ver que há ali um ministro tentando ser fiel a um rebanho que não está compreendendo, que não está se sujeitando à boa pregação da palavra de Deus. Então, se você tem responsabilidade, zelo e amor locais, você pode estender isso também para outras situações, porque é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Exortamo-vos, e aqui Paulo usa aquela palavra, aquele verbo, paracaléu, aquele verbo, sabe, que tem a mesma raiz da palavra que é usada com relação ao Espírito Santo, parácletos, né? Que é advogado, que é aquele que está junto, que está ao lado, que é consolador, que é uma pessoa que está junto com você ali para orientar você, para consolar você, para repreender você se for necessário. Então, essa palavra que Paulo usa quando ele diz assim: exortamos, estou exortando vocês, estou insistindo com vocês, estou orientando vocês como um conselheiro que está ao lado de vocês, que quer o bem de vocês, que está vendo, talvez vocês não estejam fazendo muito bem. Então, é nesse sentido que eu estou exortando, que eu estou pedindo a vocês de forma veemente. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então aqui você vê que tipo de pessoas você pode encontrar na igreja. Paulo não escreveu isso aqui como tese, ele está demonstrando uma igreja que está enfrentando situações reais, como qualquer igreja. Ele não está escrevendo apenas um livro de teologia, está escrevendo uma carta para ensinar doutrina que pode ser alimento para que aqueles irmãos sobrevivam como igreja, e não somente sobrevivam, mas o façam com maturidade, o façam com vigor. E quem é que você pode encontrar nessa igreja? Você pode encontrar insubmisso, você pode encontrar desanimado, você pode encontrar fraco. Então, novamente, irmão, você se lembra do texto hoje de manhã de 1 Coríntios, quando Paulo diz: olha, eu vou permanecer em Éfeso algum tempo, porque uma porta grande, uma oportunidade imensa para um trabalho eficaz se me abriu. E o que é que ele diz depois? E há muitos adversários. Deus abriu a porta, Deus abriu a oportunidade, e o que é que você tem pela frente? Adversários. E foi aí, eu disse que muitas vezes o que mostra que um trabalho é de Deus,
que uma obra é de Deus, não será a facilidade que você encontra, mas justamente o oposto, o obstáculo que você encontra pela frente. Então, aqui, quando você olha para esse texto, você olha para a igreja, desmonta-se aquela ideia de eu quero uma igreja do meu jeito, eu quero uma igreja que seja aquilo que eu estou sonhando para a minha vida. Não. O que você vai encontrar é uma igreja com pessoas que muitas vezes são insubmissas, com pessoas desanimadas e com pessoas fracas. Tem mais uma coisa. É que provavelmente, pelo menos em algum momento, você e eu estaremos numa dessas situações, talvez em mais de uma. De repente, se a gente for honesto, a gente vai confessar que o insubmisso sou eu, ou que o desanimado sou eu, ou que o fraco sou eu. Então, primeiro, a visão da igreja. Nossa, a igreja tem isso. Segundo, a visão de mim mesmo. E eu me enquadro numa dessas categorias. Num dado momento, pelo menos. Às vezes, um momento muito extenso até. De modo que quando Paulo diz, eu exorto vocês para que vocês admoestem os insubmissos, consolem os desanimados e amparem os fracos. O que ele está dizendo não é, olha, a ala da igreja que é espiritualmente madura, aquele pessoal que é forte, aquele pessoal que está, olha, andando assim a 100 por hora, esse pessoal, então, vocês têm 3 tarefas para fazer. Não, ele não está dizendo isso. Ele está se dirigindo ao próprio rebanho, as pessoas que estão ouvindo isso, entre elas estão os insubmissos, os desanimados e os fracos. Ou seja, ele está dizendo que insubmissos, desanimados e fracos devem se dar a tarefa de admoestar, de consolar e de amparar. Ou seja, você não espera a perfeição, você não espera ter o grande poder de Deus. Você se apresenta para fazer isso. Como é que você pode fazer isso de forma coerente se você se encontrar nessa situação aqui? Tem uma coisa que vai nos ajudar aí. Porque você pode dizer assim, mas se eu estou insubmisso, como é que eu vou agora me guindar a posição de querer consolar o desanimado, ou de querer amparar o fraco? Aí você já percebe que você pode fazer isso. O fato de você ser insubmisso numa situação não quer dizer que você não possa chegar para uma pessoa e encorajá-la. Né? Ela está desanimada e você a encoraja, ela está ali fraca, você amparo para ela. Ou seja, não, dá para fazer. Agora, será coerente isso? Então tem uma coisa que a gente pode que pode nos ajudar a compreender isso, e é o que permeia, de certa forma, todo esse final, e que Paulo ainda vai carregar, ainda mais no final da segunda carta também, que é aquele aspecto do serviço. Nós somos servos, serviço. Então, quando Paulo diz assim, olha, vocês admoestem os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos, ele não está falando assim, olha, bom, então, eu estou insubmisso, mas eu vou ter que realizar essa tarefa, eu agora sou o consolador dos desanimados. Ou então, eu estou desanimado, mas eu vou exortar aquele irmão lá que está insubmisso. Eu vou confrontá-lo nessa situação, assim, porque essa é a missão, essa é a tarefa, essa é a função. Não é assim, irmãos, o que Paulo está dizendo é seja servo. O que resolve a incoerência que poderia acontecer nessa situação é que nós somos servos. Quando você admoesta o insubmisso, quando você consola o desanimado e ampara o fraco, ele está dizendo, sirva ao seu irmão, sirva a sua igreja dessa forma. E só isso já começa a nos ensinar, porque se eu sou insubmisso e me vejo na condição de servo daquele que está fraco, daquele que está desanimado, isso vai me falar do meu pecado. É como se eu dissesse para Deus, Senhor, eu tenho então lá que encorajar aquele irmão, mas eu estou insubmisso. E Deus virasse para você e dissesse assim, pois é, exatamente, resolva isso. Você vai continuar nessa posição? Vale a pena você deixar de servir o irmão que está precisando da sua consolação porque você está sendo insubmisso? Está sendo rebelde? Vale a pena você fraquejar
com relação a um irmão que você precisa servir, exortando, confrontando, admoestando, porque ele está insubmisso, porque você está nesse seu desânimo, e então você usa isso como uma desculpa, mas eu estou desanimado. Sim, você está desanimado, mas aquele lá está precisando da sua presença, da sua vida, do seu serviço. O que o texto está ensinando, irmãos, é que nós precisamos, mesmo nessas condições, servir aos nossos irmãos. É uma extensão do princípio que você me ouviu mencionar no início da mensagem. Se a igreja tem o seu êxito não depende das circunstâncias, da força financeira que ela tem, da quantidade de membros que ela tem, então, isso é verdade também para o indivíduo. O seu serviço não tem que depender do modo como você se vê, do modo como você está. Às vezes você ouve de um irmão ou de uma irmã que está fraco na saúde, talvez fraco nas suas emoções, você ouve uma excelente admoestação que corrige o seu pecado de insubmissão. E às vezes aquele irmão que parece estar criando alguma dificuldade tem uma boa palavra para amparar aquele ou aquela que está se sentindo, que está se vendo como fraco. Como servos nós nos apresentamos, contamos com Deus, e quando fazemos isso, o nosso próprio pecado é confrontado. É o conceito de serviço, de ser servo, que nos ajuda a fazer isso que o texto pede de nós, como igreja, como indivíduos, de modo que não haja incoerência. E ele termina dizendo: sejais pacientes, longânimos para com todos. E não é muito apropriado que um grupo onde há insubmissos, onde há desanimados, onde há fracos, que eles sejam pacientes uns com os outros? Não é muito apropriado assim, não é muito abençoador também isso, ao invés de a gente começar a brigar uns com os outros. Não, pera lá, nós todos temos dificuldades aqui em alguma área. E pode não ser essas três aqui, pode haver mais. Paulo não está fazendo uma lista aqui exaustiva. Podem haver outras dificuldades. Então, quando nós olhamos uns para os outros, irmãos, o que nós perceberemos que é muito apropriado é sermos longânimos, pacientes uns com os outros, porque todos precisamos do serviço do irmão e todos devemos servir ao irmão, à irmã, à igreja. Por isso ele continua dizendo: evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Também isso não é muito apropriado, não cai direitinho aqui, como uma igreja que tem pecadores que em diversas áreas podem sofrer situações onde eles necessitam do serviço dos outros. Como que eles vão se colocar agora na condição ainda de piorar tudo isso com revanchezinhas, vinganças, mal por mal, retribuição desse tipo? E Paulo diz: olha, tornem-se atentos a isso. Quando vocês perceberem isso, vão lá. Vão lá. Já aprenderam que não dá para ficar dando aquela desculpa aí, mas eu não sei, eu estou assim, eu mesmo estou precisando daquilo e não sei o quê, então... Isso é verdade desde que o mundo é mundo, isso é verdade desde que Deus começou a sua obra. Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai fazer um trabalho para mim, vai tirar o povo do Egito. E Moisés passa meia hora seguinte dizendo para Deus por que isso não é uma boa ideia. Ele passa os próximos 30, 40 minutos dizendo: Senhor, não está pensando direito, o Senhor não está vendo o que o Senhor vai fazer. Eu não sirvo para essa tarefa, Senhor, eu não sei falar direito, eu não estou preparado, eu não conheço. Manda outro. E Deus não abre mão de mandar Moisés. É assim com a gente. Então é muito apropriado que nesse contexto a gente fique atento a... Peraí, não, retribuir mal por mal, não. Todos nós precisamos, todos nós necessitamos dessa mutualidade. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Tem uma opção, tem uma alternativa, tem uma solução, um remédio. Ao invés de retribuir mal, não vou seguir o bem. Eu estou querendo retribuir o mal agora, mas eu vou seguir o bem. Eu estou querendo fazer desse jeito, mas eu vou fazer do jeito que eu não gosto, que eu não quero, mas que é o certo. Retribuir com o bem. Retribuir com o bem é fazer o bem, é procurar o bem do outro, é procurar que o outro cresça, que o outro melhore, é facilitar para que a outra se aproxime de Deus. É serviço. E em última análise, no dizer de 1 Coríntios 13, é amar.
Você mais uma vez vê que amar aqui não tem nada a ver com ficar aquele, meu irmão, eu te amo, com um abraço seu irmão, diga para ele que você o ama, e aquela coisa toda que não passa de mise-en-scène, de ritualismo vazio. Amor é quando você toma essa decisão, eu quero fazer isso. Aquela irmã me machucou, aquela irmã me feriu, quando ela falou isso para mim, aquele irmão não podia ter feito isso, eu não vou falar com ele, não vou falar com ela, não vou me dirigir. Ou então eu vou deixar de ajudar, eu vou deixar de me aproximar, eu vou deixar de me oferecer. Ou então eu vou me oferecer, mas com aquela sobrancelha que fica assim um pouquinho elevada, só para dizer, viu, você me fez mal, mas eu estou te fazendo bem. Isso é pecado também. E ao invés de você fazer qualquer uma dessas coisas, você diz, não, eu vou fazer o bem porque eu sou pecador. Eu não sou insubmisso, mas eu sou o que está fraquejando, o que está falhando. Eu não sou o que está desanimado, mas eu sou o que está rebelde em alguma coisa. Eu sou pecador, eu preciso do trabalho do outro. E eu preciso servir a outro. A cura, para mim, vem em duas etapas. O serviço que o outro me presta e o serviço que eu presto ao outro. É um remédio em duas doses. E no meio desse contexto, Paulo, sem mudar a questão, sem mudar o ambiente, ele diz, regozijai-vos sempre. Mas nesse ambiente aqui você se regozija. Nesse ambiente aqui você pode realmente se alegrar. Pode haver alegria. Porque você já desistiu da maldade. Porque você já investiu seu tempo, seu esforço em ir ao encontro do outro. Seja da liderança, não seja da liderança. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Acho que não é preciso a gente comentar isso. Não agora, já tratamos disso anteriormente. Em tudo dai graças. Você viu que orar sem cessar aqui. Como é que você faz isso? Como é que você toma aquela decisão? O que eu quero realmente, eu não quero nem ir mais à igreja, porque eu não quero encontrar aquela pessoa. Você já encontrou gente fazendo isso? Eu já encontrei um monte ao longo desses anos todos de ministério de igreja. Eu não quero mais, não vou mais, porque... O pior é quando eles tentam explicar isso para o pastor. Pô, justificativo, não, pastor, não dá. Aí se você está num péssimo dia, você diz, irmão, o irmão prefere o pecado, então, tá, posso fazer. O irmão quer continuar no pecado, né? O irmão prefere entristecer. Não, pastor, foi o irmão fulano, eu sei, irmão, mas eu não tenho nada com o que o irmão fulano fez, nem Deus tem. Tem a ver com o que está aqui, que a Bíblia tem para você. Então nós precisamos orar sem cessar mesmo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso tem a ver com contentamento e com a doutrina da providência. É quando você reconhece no outro, inclusive naquele que te fere, naquele que cria um problema. É quando você reconhece na doença, na enfermidade, na circunstância pouco favorável, no dinheiro que é diminuto. Quando você reconhece nessas situações que Deus está vindo para perto de você. Naquele que chega perto de você e cria dificuldade, você reconhece ali um mensageiro de Deus para tocar em você, para ajudar você a vencer o seu orgulho e sua vaidade. Aí, irmão, quando a gente começa a encarar as coisas assim, a gente pode ficar livre de muita doença. A gente para de combater as pessoas. É quando você tem um filho, uma filha difícil, ou um pai, uma mãe difíceis, um cônjuge difícil. Note bem, essas pessoas podem estar cometendo pecados, e essas pessoas terão que dar conta disso. Esperamos que essas pessoas se arrependam disso. Estamos falando no meio da igreja e fora da igreja também. Mas quando você olha para essas pessoas, quando você olha para essas situações dentro da igreja, inclusive, e você diz assim, o Senhor está me provando. E se o Senhor está me provando é porque eu estou propenso a falhar em alguma coisa, há algum pecado me perseguindo, talvez seja a minha vaidade, talvez seja o meu orgulho, talvez seja a minha falta de confiança no Senhor, talvez alguma coisa assim. O Senhor coloca aquela pessoa na sua vida, aquela situação, e quando você tem conhecimento da doutrina, do ensino, da providência, é Deus quem governa o seu universo. É quando aquela frase, às vezes falada de forma tão leviana, Deus está no controle, toma consistência, toma vulto, ela se liga na realidade. É quando você vê a pessoa, a circunstância, a situação, seja qual for, como um mensageiro de Deus para ajudar você a crescer na fé. Isso muda a perspectiva totalmente. Você se recusa a deixar de amar aquela pessoa.
Eu confesso que muitas vezes nas situações de pastorado, a tentação é muito grande. Por causa de um irmão que faz uma coisa ou diz outra, às vezes sem nem você saber. A tentação de você parar de amar. Aí junto com essa vem outra, que um pecado chama outro, um abismo chama outro, né? É aquele de você dizer assim, não, mas eu vou continuar amando aquele irmão. Olhe como eu sou bom. Aquele irmão tem muita sorte de me ter como pastor. Outro qualquer daria as costas para ele ou para ela, mas eu, e essa é outra tentação, esse é outro pecado. Aí o que ajuda você, justamente quando você olha, peraí, insubmisso, desanimado, fraco, e eu, muitas vezes estou aqui, eu sou um pecador. Aí quando você se vê nessa condição, você se vê como aquele devedor dos 10.000 talentos. E olha para o teu irmão, para a tua irmã e diz, ele deve só 100 denários. O que é isso? Não é nada, eu devo 10.000. Eu fui perdoado. Aí você abraça a condição de servo com honestidade, você continua amando seu irmão, você olha para você no espelho e diz assim, você não tem o direito de fazer isso, seu sem vergonha. Quem é você? Olha o que Cristo fez por você na cruz. E quando você se liberta desse negócio, irmão, aí você dá graças a Deus em tudo. Essa é a vontade de Deus para nós. E que nós sejamos fiéis no Senhor nisso. A minha intenção é, principalmente o verso 16 e o verso 18, Paulo dá ainda mais algumas instruções a respeito da ação do Espírito através dos irmãos na igreja, né? Não apaguem o Espírito, não extingam o Espírito está agindo no meio de vocês, e essas atitudes, se vocês não atendem a essas exortações que eu estou dando, é como se vocês estivessem virando o botão do fogão lá para diminuir aquele fogo até ele ficar quase que insignificante. O Espírito está ali agindo na igreja e você, por causa dessas situações, retribui mal com mal, ao invés de buscar sempre o bem. Vai diminuindo isso, não apague o Espírito, não despreze as profecias, principalmente no momento em que Paulo está falando, onde os profetas do Novo Testamento estão na igreja, estão ensinando, e a profecia tem muito, na verdade, do ensino apostólico. Não despreze, julgue, você tem que julgar, e esse princípio continua com a gente naquela tensão da congregação e o púlpito que você já aprendeu, não é? Você julga todas as coisas, retém o que é bom e não chega perto, se afaste de toda aparência do mal nesse contexto. Eu me lembro quando eu era novo na igreja, eu ouvi alguém pregando sobre isso, dizendo assim, meu irmão, se você entra num botequim lá e pede um guaraná, tome cuidado, porque pode passar alguém e achar que você está bebendo cerveja. E aí? Abstende-vos de toda aparência do mal. E é isso mesmo? Essa é a preocupação de Paulo? Até porque, como diz Pedro, muitas vezes nós seremos tidos como malfeitores sem sermos malfeitores. Você não vai impedir que as pessoas falem mal de você. Aliás, por causa de ser crente, muita gente talvez fale mal de você. Não é disso que ele está falando. Mas está dizendo, aparte-se daquilo que é ruim no contexto da igreja, limpe-se, afaste disso. Então, tudo isso é no contexto ainda de não desprezeis as profecias, julgue todas as coisas, retenha o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Você ouve o que está sendo pregado na igreja, você ouve o que está sendo dito na igreja, então você retém o que é bom, afasta o que é mal. Isso não é apenas uma coisa que você faz passivamente no banco da igreja. Você se opõe à pregação que foge da Bíblia. Como no tempo do Novo Testamento, eles deveriam se opor a um falso profeta que se levantasse na igreja para falar. E é nesse ambiente, irmãos, que você é exortado. Paulo diz, eu exorto a que vocês façam isso, né? Você admoeste o insubmisso, que você console o desamparado, que você ampare o fraco, console o desanimado, ampare o fraco, que tenha paciência com todos, mal por mal, não, busque o bem realmente. Então, regozije-se sempre, ore sem cessar, dê graças em tudo. E é nesse contexto que Paulo está dizendo que você deve observar o que é dito e o que é pregado na igreja. Nesse contexto que ele diz, alegre-se. Nós construímos uma igreja alegre. Crentes são chamados para alegria, irmãos.
cristianismo não é aquilo que em muitos momentos históricos foi feito dele, não de uma religião, um tipo de fé de pessoas que ficam o tempo todo mea culpa, mea máxima culpa. Não. Há o momento da contrição. Você vai ver, mesmo nas cartas de Paulo, muitos momentos assim. Há o momento da tristeza, da angústia, principalmente quando é gerado pelo pecado seu ou o pecado de outros. Nós devíamos nos entristecer com isso sempre, né? Principalmente quando se levantam falsos pregadores, falsas igrejas, quando crentes fiéis são subjugados violentamente ou por artifícios desonestos, são calados. Isso deve nos entristecer, isso traz angústia e nós buscamos ao Senhor. Mas não sendo assim, irmãos, a igreja é chamada, o crente é chamado para a alegria. Porque a alegria, ela nasce nesse ambiente. Então, termino dizendo o seguinte: se aqui na sua igreja você percebe que a sua igreja não é perfeita, se você percebe que há pessoas aqui que têm dificuldades em certas áreas, se você percebe que a gente ainda tem muito para caminhar, que de vez em quando a gente não cumpre exatamente o que está na Escritura, então esse é o lugar exato, apropriado para que a alegria apareça. Porque você viu a igreja, como Paulo descreveu ela ali, não é? E na medida em que nós encaramos aquilo atendendo à exortação apostólica, tanto com relação à liderança, como com relação a nós mesmos, mutuamente, entre o rebanho, então nós vamos ver a alegria surgindo no meio da igreja. Que bom que a alegria do Senhor, que a alegria do Espírito de Deus não é para seres perfeitos, senão nós estaríamos fora, né? É para nós mesmos. E graças a Deus por isso. Que o Senhor seja louvado. Vamos orar e depois encerraremos cantando. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fortalece a Tua igreja de forma que todos nós aqui, cada um de nós, tendo uma dificuldade em alguma área, possamos receber o doce cuidado do Senhor através dos nossos irmãos e irmãs. E a Tua igreja seja assim fortalecida de modo que haja alegria no nosso meio, zelo para com a Tua palavra, com a pregação da Tua palavra, Deus, e que o Teu nome seja honrado, seja glorificado. Abençoa, ó Deus, Teu povo, quando sairmos daqui mais tarde para os nossos lares, abençoa-nos durante esta semana, que em tudo o Teu nome seja glorificado e aquilo que ouvimos possa germinar e produzir frutos em nossas vidas, Senhor. Pedimos pelas crianças também, que as suas aulas, o seu aprendizado, tenha a Tua bênção, de modo que também a Tua palavra possa frutificar nas vidas delas, Senhor. Ouve a nossa súplica, recebe o nosso louvor, no precioso nome de Jesus. Amém.